A prosperidade começa quando a mente acorda alinhada com propósito, direção e decisões conscientes. Você acorda com esperança. Todo início de ano, todo começo de mês, às vezes toda segunda-feira, há uma sensação sincera de que agora vai, de que algo vai mudar. Mas os dias passam, os meses correm, o ano termina, e você percebe que está no mesmo lugar financeiro, emocional e espiritual. Não exatamente pior, mas também não melhor. Apenas cansado. Cansado de tentar, de orar, de planejar, de esperar. Essa dor é silenciosa porque, por fora, parece que está tudo funcionando. Você trabalha, se esforça, resolve problemas, cumpre responsabilidades. Mas por dentro, existe uma frustração que não some. Uma sensação de que a vida está sempre começando, mas nunca avançando. Como se você estivesse sempre na largada, nunca na estrada aberta. Aqui está a quebra de expectativa que quase ninguém ensina. Prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na forma como a sua mente recebe amanhã. Antes do salário, antes das decisões, antes das oportunidades, existe um momento crítico que define o tom de todo o dia. E a maioria das pessoas atravessa esse momento no piloto automático. Amanhã funciona como um portal. Quem entra distraído, repete o passado. Quem entra consciente, redefine o futuro. Não é misticismo, é estrutura mental. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante das primeiras horas molda decisões invisíveis ao longo do dia. Você não percebe, mas aquilo que ocupa sua mente ao acordar passa a comandar escolhas, reações e prioridades. Joseph Murphy complementa dizendo que o subconsciente aceita instruções com mais facilidade nos estados iniciais de vigília. Ou seja, quando você acorda, sua mente ainda está aberta, receptiva, menos crítica. É nesse momento que padrões são reforçados ou transformados. E é exatamente aí que muitos oram, mas acordam no mesmo estado mental de escassez, preocupação e pressa. Existe uma tensão aqui que precisa ser sentida. Muitas pessoas acreditam, têm fé, oram com sinceridade, mas todos os dias entram no portal da manhã carregando os mesmos pensamentos de ontem, as mesmas preocupações, o mesmo medo, a mesma sensação de atraso. E depois se perguntam por que nada muda. Ouvir isso não é suficiente. A forma como você ouve é o que define o resultado, porque conhecimento sem aplicação apenas reforça a frustração. Agora mesmo, eu peço que você pause este vídeo. Vá até a seção de comentários e escreva exatamente esta frase. Eu escolho alinhar minha mente à prosperidade em 2026. Esse comentário não é um ritual vazio. Ele é um posicionamento interno consciente. Quando você escreve, você transforma uma intenção em compromisso. É um registro psicológico, um ponto de virada mental. Isso ancora foco, decisão e direção. Sem pressão, sem promessa mística, apenas responsabilidade pessoal assumida com clareza. A partir daqui, precisamos entender por que tantas pessoas começam o dia já atrasadas para a própria vida. A pressa não começa no relógio, ela começa na mente. A sensação constante de correr atrás vem da ausência de intenção consciente ao acordar. Você levanta reagindo ao despertador, às mensagens, às notícias, às preocupações. O dia começa mandando em você, e não o contrário. Quando não existe intenção, a vida entra em modo automático, e o automático sempre repete o passado. Esse é o bloqueio oculto que quase ninguém percebe. Não é falta de capacidade, é falta de comando interno logo no início do dia. Existe também um erro invisível ainda mais profundo: acordar no mesmo estado emocional de ontem, esperando resultados novos. Emoções antigas são carregadas para o dia seguinte sem serem questionadas. A preocupação vira hábito, a ansiedade vira identidade, e as decisões passam a ser tomadas a partir desse estado emocional repetido. A consequência prática disso é clara. Decisões automáticas sabotam prosperidade. Você escolhe pelo medo, reage pela urgência, evita pelo cansaço. Não porque quer, mas porque o campo mental do dia já foi definido antes mesmo do café.
Aqui entra outra distorção espiritual importante. A oração foi ensinada como pedido, não como alinhamento interno. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas acordam mentalmente desalinhadas com aquilo que pedem. A fé vira discurso, não estado interno. E isso gera uma frustração silenciosa, porque parece que Deus não responde, quando na verdade a mente não se alinha. Napoleon Hill ensinava que pensamento não é reação, é comando. O primeiro pensamento do dia define o campo de escolhas. Ele não determina tudo, mas inclina tudo. Se o primeiro comando é pressa, o dia responde com caos. Se é medo, o dia responde com bloqueios. Se é clareza, o dia responde diferente. Existe também um custo invisível em consumir informação antes de consumir direção. Muitas pessoas acordam e imediatamente entram em notícias, redes sociais, mensagens, problemas dos outros. Começam o dia reagindo ao mundo externo. Isso cria dispersão e ansiedade financeira, porque a mente entra em comparação, escassez e urgência antes mesmo de se alinhar. Prosperidade não responde à pressa, ela responde à coerência interna. Confundir urgência com movimento produtivo é um erro comum. Você pode se mover muito e continuar no mesmo lugar. A ação só gera resultado quando nasce de alinhamento. Por isso, o silêncio matinal não é fuga, é ferramenta estratégica. Silêncio não é ausência de fé, é preparação da mente. É no silêncio que o comando interno se organiza. É ali que propósito deve ser alinhado antes das tarefas. Produtividade sem direção é apenas cansaço organizado. Propósito funciona como filtro das decisões do dia. Ele diz o que merece energia e o que pode ser ignorado. Sem isso, a vida vira uma lista infinita de tarefas sem sentido profundo. A imaginação matinal também tem um papel essencial, mas não como fantasia vazia. Imaginar sem sentir coerência emocional não funciona. A imaginação precisa ensaiar estados internos, não apenas cenas externas. É simbólico, mas poderoso. Quando o dia começa certo, o dinheiro responde diferente. Não por mágica, mas porque comportamento muda. Escolhas mudam, prioridades mudam. O campo de decisão se transforma. Tudo isso está preparando você para a solução final. Mas antes, é preciso consolidar essa verdade. Amanhã não é um detalhe, ela é o leme do dia. Pequenos ajustes nesse momento evitam grandes desvios depois. Muitas pessoas começam o dia já atrasadas para a própria vida, mesmo acordando no horário certo. O corpo se levanta, mas a mente ainda está presa ao ontem. Há uma pressa constante, uma sensação de urgência que não tem origem clara. Não é o relógio que cria esse atraso interno, que a ausência de intenção consciente no primeiro momento do dia. Quando você acorda sem decidir como quer estar internamente, o mundo decide por você. O despertador toca, e junto com ele vem a preocupação. A mensagem chega, e junto vem a cobrança. A notícia aparece e com ela o medo. O dia começa no modo reação. E quem vive reagindo nunca lidera a própria vida, apenas responde a estímulos externos. A dor percebida é clara. A pessoa sente que está sempre correndo atrás. Corre atrás do dinheiro, corre atrás do tempo, corre atrás da paz. Mas nunca alcança, porque está sempre um passo atrás de si mesma. Não existe pausa interna suficiente para definir direção. Existe apenas movimento desorganizado. O bloqueio oculto aqui é simples, mas profundo. A ausência de intenção ao acordar. Não é falta de força de vontade, é falta de comando. A mente precisa de uma instrução inicial. Sem ela, entra em piloto automático. E o piloto automático repete padrões antigos mesmo quando eles já não funcionam. Existe um erro invisível ainda mais sutil. Acordar todos os dias no mesmo estado emocional de ontem, esperando resultados novos. Emoções não resolvidas são carregadas para o dia seguinte como bagagem invisível. A frustração de ontem vira o tom de hoje. O medo de ontem vira critério de decisão hoje. E assim, a vida se repete. A mente humana funciona por estados. Seu estado emocional não muda, as escolhas também não mudam. Você pode desejar algo diferente,
mas continuará decidindo a partir do mesmo lugar interno. Isso explica por que tantas pessoas dizem: este ano vai ser diferente, mas vivem exatamente os mesmos ciclos. A consequência prática disso aparece nas decisões automáticas que sabotam a prosperidade. Compras impulsivas para aliviar a ansiedade, evitar oportunidades por medo, trabalhar muito, mas sem foco estratégico, dizer sim quando deveria dizer não. Tudo isso nasce de um estado emocional repetido, não questionado. Existe aqui uma ligação direta com a espiritualidade que raramente é explicada com clareza. A fé foi ensinada como pedido constante, não como alinhamento interno. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, paz e crescimento, mas acordam todos os dias com a mente treinada na escassez, na preocupação e na urgência. Isso gera uma frustração silenciosa. A pessoa começa a acreditar que orar não funciona, que Deus não responde, que nada muda. Mas o problema não está na fé, está no desalinhamento entre o que se pede e o estado interno em que se vive. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante não é o que você pensa ocasionalmente, mas aquilo que ocupa sua mente de forma repetida, especialmente nos momentos mais sensíveis do dia. O primeiro pensamento da manhã funciona como um comando inicial. Ele não decide tudo, mas inclina tudo. Se o primeiro pensamento é "estou atrasado", o dia inteiro será vivido em perseguição. Se é "não vai dar", as decisões serão defensivas. Se é "preciso sobreviver", a mente buscará apenas o mínimo. O campo de escolhas já foi definido antes mesmo das primeiras ações. Por isso, pensamento precisa ser reenquadrado como comando, não como reação. Pensar não é apenas observar o que surge na mente. É escolher conscientemente o estado interno a partir do qual você vai agir. Esse entendimento muda tudo. Existe também um custo invisível muito alto em consumir informação antes de consumir direção. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se conecta ao mundo externo. Notícias, redes sociais, mensagens, problemas alheios. A mente entra em modo comparação, escassez e urgência antes mesmo de se alinhar. Esse hábito cria dispersão e ansiedade financeira. A pessoa começa o dia sentindo que todos estão avançando, menos ela, que o mundo está em crise, que o dinheiro é difícil, que tudo exige pressa. Isso não é realidade objetiva, é um estado mental induzido. Quando você começa o dia reagindo ao mundo externo, você perde a chance de definir seu próprio eixo interno. A vida passa a ser vivida em resposta, não em criação. E prosperidade não responde bem a esse estado. Prosperidade não responde à pressa, ela responde à coerência interna. Existe um erro comum em confundir urgência com movimento produtivo. A pessoa se movimenta muito, mas não avança. Resolve coisas, mas não constrói. Faz, mas não edifica. O reenquadramento espiritual da ação é fundamental aqui. Ação sem alinhamento gera desgaste. Alinhamento gera ação certa. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer a partir do lugar correto. Quando o interior está coerente, o exterior começa a responder de forma diferente. O silêncio matinal entra como ferramenta estratégica nesse processo. Silêncio não é fuga da realidade, é preparação da mente. É no silêncio que o ruído externo perde força e o comando interno ganha clareza. Silêncio é onde a fé deixa de ser discurso e vira estado. Existe uma história de fé que ilustra isso de forma simbólica. Antes de grandes decisões, havia retirada. Antes de grandes movimentos, havia silêncio. Não para escapar, mas para alinhar. Quem aprende a se alinhar antes de agir, erra menos e sustenta mais. Silêncio matinal permite reorganizar pensamentos, emoções e intenções. Ele cria espaço para perceber o que realmente importa naquele dia. Não tudo, apenas o essencial. Isso reduz a ansiedade e aumenta foco. Outro ponto crucial é alinhar propósito antes de alinhar tarefas. Muitas pessoas começam o dia com listas enormes, mas sem direção clara. A produtividade sem propósito é apenas cansaço bem organizado. Você faz muito, mas não sente avanço. Propósito funciona como filtro.
Ele não diz tudo o que você deve fazer, mas diz o que não merece sua energia. Sem esse filtro, a mente se sobrecarrega e a vida perde sentido. A imaginação matinal também precisa ser compreendida corretamente. Imaginar não é fantasiar resultados distantes sem coerência emocional. Isso gera frustração. A imaginação eficaz ensaia estados internos, ensaiar calma, ensaiar clareza, ensaiar decisão. Isso prepara o comportamento. Quando o dia começa certo, o dinheiro responde diferente. Não porque algo mágico acontece, mas porque você age de forma diferente. Decide diferente. Prioriza diferente. O campo de possibilidades se amplia. Tudo isso prepara você para compreender a solução final. Mas antes, é essencial consolidar essa base. Enquanto o início do dia for vivido no automático, o restante da vida seguirá repetindo padrões antigos. Amanhã é o primeiro território que precisa ser organizado. É ali que a prosperidade começa ou é bloqueada. Existe uma distorção espiritual profunda que impede muitas pessoas de prosperarem, mesmo sendo sinceras na fé. A fé foi ensinada, ao longo do tempo, quase exclusivamente como pedido. Pedir mais dinheiro, pedir portas abertas, pedir paz, pedir soluções. E pedir não está errado. O problema começa quando a fé se limita ao pedido e não se transforma em alinhamento interno. Quando a fé é apenas pedido, a pessoa terceiriza o comando da própria vida. Ela espera que algo externo mude antes que algo interno se organize. Ora pedindo prosperidade, mas acorda todos os dias no mesmo estado mental de escassez. Ora pedindo direção, mas começa o dia reagindo a qualquer estímulo que aparece. Essa incoerência cria uma frustração silenciosa, porque parece que a fé não funciona. O erro espiritual aqui não é orar. É orar sem alinhar o estado interno. Fé prática não começa na fala, começa na postura mental. Napoleon Hill ensinava que não é o pensamento ocasional que molda a vida, mas o pensamento dominante. E o pensamento dominante é aquele que governa os momentos mais sensíveis do dia, especialmente o início da manhã. O primeiro pensamento do dia não é neutro. Ele funciona como um comando inicial. Não decide tudo, mas inclina tudo. É como ajustar o leme de um navio. Um pequeno ajuste no começo evita grandes desvios depois. Quando esse primeiro comando é medo, o campo de escolhas do dia inteiro se fecha. Quando é pressa, tudo vira urgência. Quando é escassez, as decisões ficam defensivas. Por isso, o pensamento precisa ser reenquadrado. Pensar não é apenas reagir ao que surge na mente. Pensar é escolher conscientemente o estado interno a partir do qual você vai agir. A maioria das pessoas acredita que não controla os próprios pensamentos, mas na verdade não controla porque nunca foi ensinada a assumir esse papel. Joseph Murphy explicava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com sentimento. Não aquilo que é dito uma vez, mas aquilo que é vivido como estado. Se você acorda todos os dias sentindo que está atrasado, devendo, lutando para sobreviver, esse sentimento vira instrução, e o subconsciente trabalha para confirmar essa instrução. Existe aqui um ponto crucial. Prosperidade não responde bem a mentes reativas, ela responde a mentes coerentes. Coerência interna significa que aquilo que você pensa, sente e faz aponta para a mesma direção. Quando há desalinhamento, a energia se perde. Um dos maiores sabotadores dessa coerência é o hábito de consumir informação antes de consumir direção. Acordar e imediatamente entrar em notícias, redes sociais, mensagens e problemas externos. Nesse momento, a mente ainda está aberta, receptiva, vulnerável, e ela recebe comandos sem filtro. O bloqueio inconsciente é começar o dia reagindo ao mundo externo. Você entrega o comando interno antes mesmo de assumir a própria posição. A mente entra em comparação, urgência, medo coletivo. Isso gera ansiedade financeira, porque o mundo apresentado logo cedo quase sempre reforça escassez, crise e competição. O custo invisível disso é enorme. A pessoa começa o dia sentindo que está atrasada em relação a todos, que os outros estão avançando,
que o dinheiro é difícil, que tudo exige pressa. Esse estado mental não nasce da realidade objetiva, mas da forma como a mente foi alimentada logo no início do dia. Prosperidade não responde à pressa. Ela responde à coerência interna. Pressa gera decisões mal calculadas. Urgência gera escolhas defensivas. Movimento sem direção gera desgaste. Você pode trabalhar o dia inteiro e, ainda assim, continuar no mesmo lugar porque está se movendo a partir do estado errado. Existe uma história de fé fictícia que ilustra isso com clareza. 2 homens acordavam cedo para trabalhar. Um começava o dia em silêncio, alinhando intenção e postura interna. O outro acordava já imerso em preocupações e comparações. Ambos trabalhavam duro. Com o tempo, um construía com estabilidade, o outro vivia apagando incêndios. A diferença não estava no esforço, mas no ponto de partida mental. O silêncio matinal, nesse contexto, não é fuga da realidade. É ferramenta estratégica. Silêncio é onde o ruído externo perde força e o comando interno se fortalece. É onde a fé deixa de ser discurso e se transforma em estado. No silêncio, você não pede, você se alinha. Esse silêncio não precisa ser longo nem ritualístico. Precisa ser consciente. Um momento em que você decide como vai estar internamente antes de decidir o que vai fazer externamente. Isso reorganiza a mente de forma profunda. Outro erro comum é alinhar tarefas antes de alinhar propósito. A pessoa começa o dia com uma lista enorme, mas sem clareza do porquê. Executa muito, mas não sente avanço. Produtividade sem direção é apenas cansaço organizado. Propósito funciona como filtro. Ele não responde todas as perguntas, mas elimina muitas distrações. Ele define o que merece energia naquele dia e o que pode ser deixado de lado. Sem esse filtro, a mente se sobrecarrega e a vida perde sentido. A imaginação matinal também precisa ser compreendida corretamente. Imaginar não é fantasiar riquezas distantes sem coerência emocional. Isso gera frustração. A imaginação eficaz ensaia estados internos. Ensaiar clareza, ensaiar decisão, ensaiar calma. O comportamento segue o estado ensaiado. Quando você imagina sentindo coerência, o subconsciente aceita a instrução. Quando imagina apenas como desejo vazio, ele rejeita. Prosperidade começa como estado interno antes de se manifestar como resultado externo. Quando o dia começa certo, o dinheiro responde diferente. Não por mágica, mas por consequência. Você decide melhor, negocia melhor, prioriza melhor, evita erros caros, aproveita oportunidades que antes passavam despercebidas. Tudo isso está preparando você para compreender a solução final. Mas antes, é essencial que isso fique claro. Enquanto amanhã for vivida no automático, o restante do dia será governado por padrões antigos. Amanhã é o primeiro território da prosperidade. Quem governa esse território governa o restante. Existe um custo invisível muito alto em consumir informação antes de consumir direção. A maioria das pessoas acorda e, antes mesmo de entender como está internamente, já se conecta ao mundo externo. Notícias, redes sociais, mensagens, problemas de outras pessoas, demandas que ainda nem começaram oficialmente. A mente, ainda aberta e sensível, recebe tudo isso como comando. O problema não é a informação em si. O problema é a ordem. Quando você consome informação antes de alinhar direção, você permite que o mundo dite o tom do seu dia. E o mundo quase sempre fala de crise, escassez, urgência e comparação. Isso cria um estado interno de pressão antes mesmo de qualquer ação consciente. O bloqueio inconsciente aqui é começar o dia reagindo. Reagir às notícias, reagir às mensagens, reagir às expectativas alheias. Quando isso acontece, o comando interno é entregue cedo demais. A mente entra em modo defensivo, tentando sobreviver ao dia em vez de construí-lo. A consequência prática aparece rapidamente. Dispersão mental, ansiedade financeira, sensação de estar sempre atrasado em relação aos outros.
A pessoa começa o dia sentindo que precisa correr, mesmo sem saber exatamente para onde. Esse estado não nasce da realidade objetiva, mas da forma como a mente foi alimentada logo cedo. Existe uma ilusão muito comum de que estar informado é estar preparado, mas, sem direção, informação apenas confunde. Quanto mais estímulos entram, menos clareza sobra. A mente fica cheia, mas vazia de propósito. Isso enfraquece decisões e sabota a prosperidade, porque prosperidade exige foco, não excesso. Napoleon Hill ensinava que mente dispersa não cria riqueza sustentável, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. A dispersão consome energia, a clareza a direciona. Quando você começa o dia sem clareza, a energia se perde em pequenas urgências que não constroem nada duradouro. É aqui que surge outro erro comum: confundir pressa com movimento produtivo. Muitas pessoas vivem com sensação constante de urgência. Fazem muito, se movimentam o tempo todo, resolvem problemas, mas não avançam. Porque a pressa não nasce do alinhamento, nasce do medo de ficar para trás. Prosperidade não responde à pressa, ela responde à coerência interna. Coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando essa coerência existe, o movimento é mais calmo, mas mais eficaz. Quando não existe, o movimento é intenso, mas improdutivo. Existe um reenquadramento espiritual importante aqui. Ação não é virtude quando nasce da ansiedade. Ação virtuosa nasce do alinhamento. Fazer muito não é sinônimo de fazer certo. Muitas vezes, menos ações bem direcionadas produzem mais resultado do que dezenas de tarefas feitas sob pressão. Há uma história de fé fictícia que ajuda a ilustrar isso. 2 homens acordavam cedo todos os dias para trabalhar. Um acordava em silêncio, alinhava sua mente, definia uma intenção clara e só depois entrava nas tarefas. O outro acordava direto no barulho, nas cobranças, nas comparações. Ambos trabalhavam duro. Com o tempo, um construía com estabilidade. O outro vivia cansado, sempre resolvendo problemas, mas nunca avançando. A diferença não estava no esforço, mas no ponto de partida interno. O silêncio matinal surge aqui como ferramenta estratégica, não como fuga. Silêncio não é ausência de fé nem irresponsabilidade, é preparação. É no silêncio que o ruído externo perde força e o comando interno se fortalece. É ali que a mente deixa de reagir e começa a dirigir. Silêncio não significa ficar sem fazer nada. Significa criar um espaço curto, mas consciente, para alinhar pensamentos, emoções e intenção. Mesmo poucos minutos de silêncio verdadeiro reorganizam a mente mais do que horas de estímulo desordenado. Existe um padrão recorrente nas narrativas bíblicas e espirituais. Antes de grandes movimentos, havia retirada. Antes de decisões importantes, havia silêncio. Não como fuga, mas como alinhamento. Quem aprende a se alinhar antes de agir, erra menos, desperdiça menos energia e sustenta melhor os resultados. O silêncio permite perceber algo fundamental. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que chama a atenção merece energia. Quando a mente está silenciosa, o essencial se destaca. Quando está barulhenta, tudo parece igualmente importante. Isso nos leva a outro ponto central: alinhar propósito antes de alinhar tarefas. Muitas pessoas começam o dia com listas enormes, agendas cheias, compromissos empilhados, mas sem uma noção clara do porquê. Executam muito, mas não sentem avanço. A produtividade vira apenas cansaço organizado. Propósito funciona como filtro. Ele não responde todas as perguntas, mas elimina muitas distrações. Ele define o que merece energia naquele dia e o que pode ser deixado de lado sem culpa. Sem propósito, tudo parece obrigação. Com propósito, escolhas se tornam mais leves. Existe uma distorção comum que faz as pessoas acreditarem que propósito é algo distante, grandioso, quase inalcançável. Mas, na prática, propósito diário é simples. É saber qual estado interno você precisa sustentar para viver melhor aquele dia. É saber
o que não pode ser negociado internamente. Quando o propósito não está claro, a mente se sobrecarrega. A vida vira uma sequência de tarefas desconectadas. E isso gera esgotamento emocional, porque não há sentido profundo sustentando o esforço. A imaginação matinal entra como uma ferramenta poderosa nesse alinhamento, mas também frequentemente mal compreendida. Imaginar não é fantasiar riquezas distantes ou resultados irreais sem coerência emocional. Isso cria frustração, porque o corpo e a mente sabem que aquilo não corresponde ao estado interno. A imaginação eficaz ensaia estados, ensaiar calma antes de um dia difícil, ensaiar clareza antes de decisões importantes, ensaiar firmeza antes de negociações. Quando você imagina sentindo coerência, o subconsciente aceita a instrução. Quando imagina apenas como desejo vazio, ele rejeita. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde ao sentimento dominante, não às palavras bonitas. Por isso, imaginar precisa envolver emoção coerente. Não é ver a cena final, é sentir o estado que sustenta aquela cena. Quando o dia começa a partir desse alinhamento, algo muda. As decisões se tornam mais conscientes, as reações diminuem, o comportamento financeiro se ajusta, gastos impulsivos reduzem, oportunidades são percebidas com mais clareza, o dinheiro começa a responder diferente, não porque algo mágico aconteceu, mas porque você mudou o campo de decisão. Prosperidade é consequência de decisões consistentes tomadas a partir de um estado interno organizado. Tudo isso prepara você para entender a integração final. Mas antes disso, é essencial consolidar essa verdade. A forma como você começa o dia determina o tipo de vida que você constrói. Não de uma vez, mas ao longo do tempo. Amanhã é o leme do dia. Quem ajusta o leme cedo evita lutar contra o vento depois. Existe um momento em que tudo o que foi alinhado internamente começa a se traduzir em algo muito concreto. A forma como você lida com o dinheiro, com as oportunidades e com o próprio valor. É aqui que muitas pessoas se confundem, porque esperam que prosperidade seja apenas um evento externo, um aumento, uma chance, um golpe de sorte. Mas prosperidade real responde primeiro ao comportamento que nasce do estado interno. Quando a mente acorda alinhada, o comportamento muda sem esforço forçado. A forma de decidir muda, a forma de reagir muda, e isso impacta diretamente o campo financeiro. Não porque o dinheiro sente algo místico, mas porque ele responde a decisões. E decisões nascem do estado mental. Um dia que começa desalinhado costuma gerar escolhas pequenas, porém caras. Gastos impulsivos para aliviar a ansiedade. Evitar conversas importantes por medo. Aceitar condições ruins por pressa. Trabalhar muito, mas sem estratégia. Tudo isso drena a prosperidade sem que a pessoa perceba. Ela sente que trabalha, mas não avança. Quando o dia começa certo, essas decisões mudam. A pessoa não gasta para compensar emoção. Não aceita qualquer coisa por urgência. Não negocia a própria dignidade por medo. A prosperidade começa a responder diferente porque o comportamento mudou na raiz. Existe uma distorção comum que faz as pessoas acreditarem que prosperidade é sobre fazer mais. Mais horas, mais tarefas, mais sacrifício. Mas sem alinhamento interno, fazer mais apenas acelera o desgaste. Prosperidade não é sobre volume de esforço, é sobre coerência de direção. Napoleon Hill afirmava que riqueza sustentável nasce da clareza mental aplicada com constância. Quando a mente está organizada, ela identifica oportunidades que antes passavam despercebidas. Ela evita armadilhas que antes pareciam normais. Ela escolhe melhor onde colocar energia, tempo e recursos. Essa clareza começa cedo. Começa no momento em que você decide não entregar sua mente ao mundo antes de assumir sua própria posição interna. Começa quando o silêncio matinal deixa de ser negligenciado e passa a ser tratado como ferramenta estratégica. O silêncio reorganiza prioridades. Ele faz você perceber que nem tudo precisa ser resolvido hoje, que nem toda urgência é real, que algumas pressões externas
existem apenas porque você ainda não definiu seus próprios limites internos. Esse discernimento protege energia e dinheiro. Existe uma história de fé fictícia que ajuda a ilustrar isso. Um homem acordava todos os dias sentindo que precisava correr atrás do dinheiro. Trabalhava muito, mas vivia endividado. Um dia, decidiu mudar apenas uma coisa: a forma como começava o dia. Em vez de entrar direto nas preocupações, passou a alinhar a mente em silêncio, definindo clareza e postura antes de agir. Com o tempo, começou a dizer não a propostas ruins, a negociar melhor, a evitar decisões impulsivas. O dinheiro não caiu do céu, mas parou de escorrer pelos dedos. Prosperidade também responde à capacidade de sustentar estados internos estáveis. Quando a mente oscila demais, o comportamento financeiro oscila junto. Um dia, coragem excessiva, no outro, medo excessivo. Um dia, gasto impulsivo, no outro, retração extrema. Esse desequilíbrio cria ciclos de ganho e perda. O alinhamento matinal cria estabilidade emocional. E estabilidade emocional é um dos maiores ativos financeiros que existem. Pessoas estáveis decidem melhor, negociam melhor, esperam o tempo certo. Não se vendem barato, nem se expõem caro demais. Outro ponto essencial é compreender que prosperidade responde à coerência entre propósito e ação. Quando você sabe por que faz o que faz, o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser consequência. Isso muda a relação emocional com ele. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade constante e passa a ser ferramenta. Sem propósito, o dinheiro nunca é suficiente. Com propósito, ele encontra lugar. Isso não significa se acomodar, mas parar de lutar contra a própria vida. O dinheiro flui melhor quando não carrega peso emocional excessivo. A imaginação matinal, quando bem usada, reforça isso. Não para imaginar cifras específicas, mas para ensaiar postura, ensaiar clareza, ensaiar responsabilidade, ensaiar confiança tranquila. O subconsciente responde a esses ensaios porque eles são coerentes. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente prospera quando recebe direção clara, não pedidos desesperados, mas instruções firmes. Quando você começa o dia sentindo-se capaz de decidir bem, o subconsciente trabalha para confirmar essa identidade. E identidade sustenta comportamento. Comportamento consistente cria resultado consistente. Essa é a cadeia real da prosperidade. Não existe atalho fora disso. O que existe é repetição consciente. Quando o dia começa certo, você também lida melhor com erros. Erros deixam de virar culpa paralisante e passam a virar ajuste. Isso evita perdas prolongadas. Pessoas alinhadas erram menos e corrigem mais rápido. Isso também é prosperidade. Tudo isso nos aproxima da integração final, porque alinhar amanhã não é um ritual isolado. É o início de um sistema em que mente, emoção, decisão e ação caminham na mesma direção. A prosperidade que nasce desse sistema não é explosiva, mas é estável. Ela não impressiona de imediato, mas sustenta. Ela não depende de sorte, mas de coerência diária. Talvez você perceba agora que muitos dos seus bloqueios financeiros não vieram de falta de oportunidade, mas de começar os dias no estado errado. Entregar a mente cedo demais. Reagir antes de alinhar. Correr antes de direcionar. A boa notícia é que isso pode ser ajustado. Não com promessas grandiosas, mas com pequenos ajustes diários. Amanhã é o ponto mais acessível para isso. Não exige dinheiro, não exige reconhecimento, não exige ninguém além de você. Estamos prontos agora para integrar tudo isso em uma visão final, para entender como manhã, mente, emoção, decisão e ação formam um único sistema, e como esse sistema, quando ajustado, reorganiza toda a vida. Quando você começa a perceber que a prosperidade responde ao alinhamento interno, algo muda de forma definitiva. Você para de tratar amanhã como um detalhe e passa a enxergá-la como o centro do sistema. Tudo o que foi construído até aqui converge para esse entendimento. Manhã, mente, emoção, decisão e ação
não são partes separadas da vida. Elas formam uma única engrenagem. Quando uma gira desalinhada, todas sofrem. O problema da maioria das pessoas não é falta de esforço, é falta de integração. Elas até tentam pensar diferente, mas continuam sentindo igual. Tentam agir diferente, mas continuam decidindo a partir do mesmo estado emocional. Tentam prosperar, mas acordam todos os dias no mesmo padrão interno de escassez, pressa e sobrevivência. Existe um ponto-chave aqui que precisa ficar claro. O subconsciente não muda com promessas, muda com repetição coerente. Não é o que você faz uma vez que reprograma sua vida. É o que você sustenta diariamente. E o momento mais poderoso para essa repetição é o início do dia. Quando você acorda e imediatamente entra no automático, você reforça o passado. Quando acorda e assume o comando interno, você começa a construir o futuro. Essa diferença parece pequena, mas é exatamente ela que separa quem vive em ciclos de quem constrói trajetória. Joseph Murphy explicava que o subconsciente prospera quando recebe direção clara, não quando recebe pedidos desesperados. Direção clara é um estado interno. É acordar e, antes de reagir ao mundo, definir como você vai estar por dentro. Não o que vai acontecer fora, mas quem você vai ser diante do que acontecer. Isso exige responsabilidade pessoal, não no sentido pesado de culpa, mas no sentido maduro de autoria. Enquanto a pessoa acredita que o dia acontece com ela, ela vive reagindo. Quando entende que o dia começa dentro dela, algo se reposiciona. A imaginação matinal entra aqui como ferramenta de consolidação, não como fantasia de resultados externos, mas como ensaio de identidade. Ensaiar serenidade, ensaiar foco, ensaiar clareza, ensaiar firmeza emocional. O comportamento segue a identidade ensaiada. Existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e se comportar como alguém próspero internamente. Prosperidade interna não é euforia, é estabilidade, é coerência, é capacidade de decidir sem pressa e agir sem ansiedade. Quando esse estado é ensaiado diariamente, o subconsciente aceita. E quando aceita, ele passa a guiar escolhas automaticamente nessa direção. Isso reduz o esforço consciente. A vida começa a fluir com menos atrito. Outro ponto fundamental é entender que alinhar amanhã não é criar um ritual rígido, é criar um princípio vivo. Algumas manhãs serão silenciosas, outras mais corridas, mas o princípio permanece. Você não entrega sua mente ao mundo antes de assumir seu eixo interno. Esse eixo interno protege você de decisões ruins, protege de conversas improdutivas, protege de gastos impulsivos, protege de acordos mal feitos, protege de se vender barato emocional ou financeiramente. Tudo isso é prosperidade prática. Existe uma história de fé fictícia que ilustra essa integração. Um homem vivia pedindo a Deus prosperidade, mas todos os dias começava o dia reclamando, comparando e se sentindo atrasado. Um dia, entendeu que precisava alinhar antes de pedir. Passou a acordar em silêncio, ajustando o estado interno antes de agir. Com o tempo, percebeu que não precisava pedir tanto. As decisões começaram a mudar, e as consequências também. Isso mostra algo essencial. Quando a mente muda, o ambiente responde. Bruce Lipton explica que o comando interno altera a forma como o ambiente reage. Não porque o mundo obedece à vontade, mas porque você passa a interagir com ele de forma diferente. A prosperidade que nasce desse processo não é barulhenta, ela é estável. Não chega como explosão, chega como construção. Não depende de sorte, depende de coerência diária. Talvez você perceba agora que muitos anos passaram sem grandes mudanças, não porque você não tentou, mas porque tentou a partir do mesmo lugar interno. Mudou ações, mas não mudou o ponto de partida. Mudou metas, mas não mudou a forma de começar o dia. O que está sendo construído aqui não é uma técnica isolada, mas uma nova relação com o tempo. O dia deixa de ser algo a ser enfrentado e passa a ser algo a ser conduzido. Isso muda tudo. Quando você conduz o dia desde o início, os problemas não desaparecem,
mas perdem o poder de te desorganizar. Você responde em vez de reagir, decide em vez de se defender, age em vez de correr. Esse alinhamento cria uma sensação nova: firmeza, não euforia, firmeza. Uma confiança tranquila de que você está no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, no ritmo certo. Essa firmeza é um dos maiores sinais de prosperidade real. Estamos muito próximos da integração final. Tudo o que foi dito até aqui precisa agora ser amarrado em uma visão única, clara e prática. Uma visão que não prometa milagres, mas ofereça direção. Que não venda atalhos, mas ensine alinhamento diário. No próximo bloco, vamos integrar manhã, mente, emoção, decisão e ação como um único sistema vivo e mostrar como esse sistema, quando respeitado, organiza não apenas o dinheiro, mas toda a vida. Chegamos à integração final. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma única verdade simples, mas profunda. Prosperidade não é um evento que acontece fora, é um processo que começa dentro. Mais especificamente, começa todas as manhãs, no ponto exato em que a sua mente desperta e decide, conscientemente ou não, quem vai comandar o dia. Manhã, mente, emoção, decisão e ação formam um único sistema. Não funcionam separadas. Quando a manhã começa no automático, a mente reage. Quando a mente reage, a emoção governa. Quando a emoção governa, as decisões se tornam defensivas. E quando as decisões são defensivas, as ações apenas mantêm a sobrevivência. Esse ciclo se repete por anos, criando a sensação de esforço constante sem avanço real. A prosperidade que transforma a vida não nasce da pressa, nem da comparação, nem da ansiedade por resultados rápidos. Ela nasce da coerência interna contínua, da capacidade de alinhar todos os dias o que você pensa, sente, decide e faz. E esse alinhamento começa antes de qualquer tarefa, antes de qualquer notícia, antes de qualquer cobrança externa. A metáfora final é clara. Amanhã é o leme do dia. Um pequeno ajuste no leme feito cedo evita grandes desvios mais tarde. Quando você ajusta o leme logo ao acordar, não precisa lutar tanto contra o vento ao longo do dia. Quando não ajusta, passa o dia inteiro corrigindo rotas, apagando incêndios e se perguntando por que tudo parece tão difícil. Bruce Lipton explica que o ambiente responde ao comando interno. Não porque o mundo obedeça à sua vontade, mas porque você passa a interagir com ele de forma diferente. Uma mente alinhada percebe oportunidades que antes passavam despercebidas, evita decisões que antes pareciam normais, mas eram prejudiciais. Sustenta estados emocionais que protegem escolhas melhores. Joseph Murphy complementa mostrando que o subconsciente prospera quando recebe direção clara. Não pedidos desesperados, não frases repetidas sem sentimento, mas instruções firmes vividas como estado interno. Quando você acorda e assume o comando da própria mente, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor, organizando comportamentos, percepções e reações. Essa prosperidade não é barulhenta. Ela não chega como explosão. Ela se constrói como estabilidade, primeiro na mente, depois nas decisões, depois nos resultados. Muitas vezes, de fora, parece que as coisas começaram a dar certo. Mas por dentro, você sabe, foi alinhamento diário. Talvez você perceba agora que o problema nunca foi falta de fé, nem falta de esforço. Foi começar os dias no estado errado. Foi entregar a mente cedo demais ao mundo. Foi reagir antes de alinhar. Foi correr antes de direcionar. Não existe promessa mágica aqui. Não existe garantia imediata. O que existe é um convite à responsabilidade consciente. Não a responsabilidade pesada da culpa, mas a responsabilidade madura de quem entende que a vida responde àquilo que é praticado, não apenas acreditado. Prosperidade verdadeira não exige que você controle tudo. Ela exige que você governe o essencial. E o essencial é o estado interno a partir do qual você vive. Quando esse estado muda, o resto se reorganiza naturalmente. Talvez o maior erro que muitas pessoas cometeram ao longo dos anos foi tentar mudar tudo ao mesmo tempo.
Mudar metas, mudar planos, mudar ambientes, mudar pessoas. Mas não mudaram o ponto de partida, não mudaram a forma de começar o dia. E quem não muda o início, repete o fim. A partir de agora, o convite é simples e profundo. Alinhe-se todos os dias, não com rigidez, mas com intenção. Não com pressa, mas com constância. Não esperando que tudo mude de uma vez, mas permitindo que tudo se reorganize aos poucos. Quando você começa o dia consciente, você termina o dia com menos arrependimento. Quando começa o dia alinhado, você termina o dia com mais clareza. Quando começa o dia no controle interno, você deixa de ser controlado externamente. A prosperidade que nasce desse processo não é apenas financeira, ela é emocional, espiritual, relacional. Ela se manifesta como paz nas decisões, firmeza nas escolhas e serenidade diante dos desafios. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de direção. Que você leve daqui não uma técnica isolada, mas um novo entendimento sobre o valor da manhã. Que você pare de tratá-la como um detalhe e passe a vê-la como o portal do seu destino diário. Porque é ali, naquele primeiro momento, que a vida começa a se organizar ou a se repetir. Se este conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe este vídeo com alguém que também sente que vive cansado de tentar sem avançar. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos baseados nos princípios de Napoleon Hill. Deixe seu like, ative o sininho e caminhe conosco nos próximos conteúdos. Que suas manhãs se tornem firmes, que sua mente se torne clara e que, a partir disso, toda a sua vida encontre direção, ordem e prosperidade real.